sou o professor Carlos Campos. Estamos fazendo um curso sobre problemas do primeiro grau. Já estamos na aula de número 27. Essa aula 27 é parecida com a anterior, com a 26. É apenas uma preparação para que a gente, a partir da aula 28, então, possa fazer os problemas se relacionando 2 ou 3 números. Bom, então aqui eu coloquei, represente 2 números, de modo que, ou seja, não é para calcular nada, é só representar. Bom, eu quero representar 2 números de modo que um deles seja a metade do outro. Esse negócio de metade é bom você perceber o seguinte, olha bem, você tem 2 aqui e 1 aqui. Esse número aqui é metade desse, não é? Esse aqui é o que desse? É o dobro. Então, sempre que um número for a metade do outro, o outro é o dobro dele. Por exemplo, 5 e 10. 5 é a metade de 10. Então, 10 é o dobro de 5. Então, sempre que ele falar que um número é a metade do outro, é que o outro é o dobro dele. Então, esse problema aqui, você tem 2 maneiras de representar. O mais comum é o aluno falar assim, ó, já sei, um é x. O outro não é a metade dele? Então, o outro vai ser x sobre 2. Tá certo. Mas para que eu vou usar fração? Eu prefiro assim, ó. Um não é metade do outro, então o outro é o dobro dele. Eu vou chamar o menor de x e o maior de 2x. Repare, esse é a metade desse e esse é o dobro desse. É melhor montar desse jeito do que desse, porque você evita a fração, mas é a mesma coisa. Tanto você pode usar assim como assim. Repetindo, se um número é a metade do outro, é porque o outro é o dobro dele. Então eu posso botar aqui um é x, outro é 2x. Ou então um é x, outro é x sobre 2. Esse aqui, ó, mesma coisa, ó. Um deles é a terça parte do outro. Por exemplo, você tem o 5 e o 15. O 5 é a terça parte do 15. Então o 15 é o quê? É o triplo do 5. Olha lá, ó. Esse número é o triplo desse. Então, esse é a terça parte desse. Então, quando chega aqui, ó, eu quero representar 2 números, né, de modo que um deles seja a terça parte do outro. Eu posso chamar assim, um é x. E o outro é x sobre 3, está certo. Mas eu prefiro assim, ó. Um não é a terça parte do outro, então o outro é o triplo dele. Eu chamo o menor de x e o maior de 3x. Às vezes, num triângulo, o ângulo é a terça parte do outro. O cara bota a fração. Para quê? Um não é a terça parte do outro, então o outro é o triplo dele. Bota um é x, outro é 3x. Mas pode ser assim também. Ali, um deles tem que ser igual a 3/5 do outro. Então, um é x. Se for 2 números, um deles é sempre x. Tá? A não ser um troço assim muito estranho. Mas sempre um a gente chama de x. Um deles tem que ser igual a 3/5 do outro. Então, esse aqui vai ser 3/5 desse aqui. Então, vai ser 3/5 de x. Aí, depois a gente vai fazer problema usando isso. Agora, aqui é que eu quero que você preste bem atenção. Quando eu falei na aula anterior, representar 2 números que a diferença seja 10. O que significa a diferença ser 10? Por exemplo, um é 5 e o outro é 15, né? A diferença é 10. Ou seja, esse tem 10 a mais que aquele. E esse tem 10 a menos que esse. Então, quando ele fala que a diferença entre 2 números é 10, se você chamar um de x, o outro, se a diferença é 10, eu posso pensar que um tem 10 a mais que o outro. Eu posso chamar o outro de x mais 10. Mas a diferença não é menos? Não, se eu quiser arrumar com x e y, aí sim. A diferença é 10. X menos y é igual a 10. Mas se eu chamar um número de x e a diferença for 10, eu posso botar que um tem 10 a mais que o outro. Podia botar menos? Pode. Um é x, o outro é x menos 10. Esse tem 10 a menos que aquele. Agora, aqui, nesse caso, é que a maioria dos alunos tem um pouco de dificuldade em contar só com x. A soma deles seja 10. Aí o cara normalmente faz o quê? A soma de 2 números é 10? Aí ele bota x mais y é igual a 10. Tá certo. Só que aí ele vai ter que montar um sistema, né? Porque você está usando 2 incógnitas. Eu quero que você entenda como é que a gente pode representar 2 números que a soma deles seja 10 usando apenas uma incógnita, sem precisar de x e y. Ajuda muito e às vezes o problema fica mais simples para resolver. Pensa bem,
Se a soma de dois números for 10 e um deles for 7, quanto vai ser o outro? O que falta para chegar a 10 vai ser quanto? 10 menos 7. O outro vai ser 3, né? Um é 7, o outro é 10 menos 7. Porque a soma deles tem que dar 10, ó, 7 e 3. Aí se um deles for, por exemplo, 8, a soma deles não é 10? Se um é 8, o outro vai ser quanto? 2, né? É o que falta para chegar a 10. O que eu faço? 10 menos 8. Ah, então se a soma de dois números é 20 e um deles é 15, a soma de dois números é 20. Se um deles é 15, o outro vai ser quanto? 20 menos 15, que é 5. Então, quando ele fala aqui que a soma deles seja 10, se você chamar um de x, o outro é o que falta para chegar a 10. É 10 menos x. É muito bom, não pode botar o contrário, x menos 10 não, né? Repare, se a soma de dois números é 10 e um deles é 4, a soma é 10. Se um é 4, o outro é 10 menos 4, que é 6, né? Se um deles é x, aliás, a soma é 10. Se um deles é x, o outro vai ser quanto? 10 menos x, entendeu? Que é o que eu botei aqui. Entendeu, gente? Então é bom você saber representar. Mas na dúvida, monta um sistema. A soma é 10x mais y igual a 10. Mas eu vou querer que você saiba isso aqui que vai ajudar, tá bom? Soma é 10. Um é x, o outro é 10 menos x. Então essa foi a nossa aula de número 27. A partir da 28, então, vamos começar os problemas utilizando esses conhecimentos que eu botei na aula 26 e na 27. Ok, minha gente? Então nos encontramos lá na aula de número 28. Obrigado!